Estamos começando o 18º episódio do podcast Fatia do Futuro. Eu e o meu amigo Cris Quadri, a gente tem esse programa e ele faz uma referência à vida da gente como se fosse uma pizza. Recheou no passado os sabores que queria ter recheado, saboreou da melhor forma possível ou tinha algum ingrediente que não gostou. Mas calma, ainda tem uma fatia que é do futuro. Então você vai poder recheá-la da forma como você quiser. Curta, compartilhe, @podcast Fatia do Futuro. Ali embaixo tem um joinha. Como é que é o joinha, Cris? Assim. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a Raquel, que é uma convidada especialista da Brasrede Telecomunicações. É isso, Raquel? Isso, obrigado pelo convite. Isso é um prazer para mim como pessoa e, claro, para a empresa também. É um reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz no mercado. Por ser lembrado, né, por ser convidado também. Muito obrigada pelo convite. E também o Ricardo, meu queridíssimo amigo, sempre gentil, do Grupo Independente. Muito obrigado por ter aceitado esse convite com a gente. Isso faz com que o nosso programa ele suba uns 2 ou 3 degraus com a presença de vocês aqui. E é isso, obrigado. Eu agradeço muito pelo convite, uma honra também participar aqui. Eu que gosto de falar, gosto do microfone, temos uma relação muito próxima aí com vocês também, ao longo de toda essa caminhada, especialmente eu nesses 17 anos que estou aqui em Lajeado de novo. Então é sempre importante, sempre que eu tenho oportunidade, falar sobre a minha vida, sobre a minha trajetória profissional, sobre as minhas empresas. Então vai ser muito bom aqui com a Raquel também, que temos uma relação de parceria comercial também muito longa, né, Raquel? Muito longa. E o Cris, que eu tenho o prazer de conhecer há muito tempo, já fizemos alguns negócios também, né? Poder conversar com vocês nessa noite. Obrigado pelo convite. Legal. E essa parceria longa não foi só de momentos bons, né? A gente trabalhou muito juntos em momentos difíceis aí na nossa comunidade. Momentos muito difíceis, né? E a Brasrede sempre esteve muito forte ao nosso lado. Importante. E a rádio muito forte ao nosso lado e na comunidade também. Isso aí. Para demonstrar a nossa alegria e o nosso carinho, a gente presenteia vocês com um mimo do programa Podcast Fatia do Futuro. A gente sempre gosta que o pessoal abra e mostre o presente para as câmeras. Pô, personalizado, hein? Personalizado. Não tem problema se rasgar. Fiquem à vontade. Tá certo. Presente a gente Esse era o motivo da foto, então, né? Não, esse era o motivo da foto. Tá certo. Amanhã, quando sair aquele café da Brasrede, da Tropical Independente, marca a gente lá, né? Tá certo. Olha só, que maravilha. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Presente. Nossa, eu não imaginei. Que legal. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Normalmente a gente apresentava os convidados, mas eu acho que a gente sempre esquecia de alguma coisa. A gente pediu para a Raquel um pequeno textinho, né, do que faz da vida, do que fez, mas a gente gostaria que você se apresentasse, então, falasse um pouquinho daquilo que achou importante. Na minha vida. Bom, eu confesso que eu não sou da região, né? Eu vim de fora. Eu fui importada. Da onde? Eu vim de Ibirubá. Eu sou natural de Ibirubá. Eu estou aqui há 38 anos, na região aqui. Já vim da área financeira, né, para a área financeira aqui do mercado. Na época era o Cortumé Aimoré, era uma das maiores potências de couro, né? E no meio disso é que eu acabei em telecomunicações, né? Então, assim, sou uma pessoa que adora a região, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito do que eu faço. Porque hoje trabalhar com telecomunicações, principalmente com a internet, é 24 horas. E se a gente não faz o que a gente gosta, então a gente não aguenta isso. E a minha turma lá sempre diz que eu... apesar da minha idade, né, que eu já passei, eu sou 60 a mais, né, 60 a mais. Que eu ponho eles muito no chinelo também, né, na linguagem popular, no termo popular, né, que quando a gente gosta realmente e tu vai compreendendo o valor do que tu faz, isso se torna leve.
Por mais que a gente tenha essa insegurança aí tributária, né, tudo que está acontecendo no momento, mas é leve. É muito bom. Faz o que gosta, né? Eu faço o que gosto. Claro, tenho uma família, né, sou esposa, sou dona de casa também, sou mãe de dois meninos, né? Mas tudo isso a família vem junto, né? A gente vai levando os valores pessoais para dentro, né, da família e os valores que a gente tem na família para fora para o trabalho também. Legal. 2 meninos, qual idade? O mais velho tem 28, 29 e o mais novo, então, é 24. Eles têm 5 anos de diferença. Já saíram de casa ou não? Sim. Saíram. Sim, não. Sim, não. A gente ainda sempre precisa, né? Enquanto eles não conseguem andar sozinhos, eu acho que como obrigação, como pai e mãe, a gente tem que estar próximos e ajudando sempre. Mas já estão formados. Formado, já ajudou na faculdade dos meninos também, né? Eu tenho assim, o mais velho já se formou em 2 faculdades, né? E o outro está terminando engenharia elétrica. Eu tenho uma particularidade do mais novo. Eu vou me virar aqui para te contar. O meu mais novo, os 2 passaram na URGS, né? Porque para a gente, ser aluno da URGS, né, era tipo um atestado, né, de conhecimento do que eles aprenderam até então. Mas aí o mais novo ele fez vestibular e passou em engenharia elétrica. E eu fiz um cartaz enorme, uma faixa enorme aqui. Né, todo mundo, tu tem que passar, URGS, né? Assim, tem que. Eu escrevi, tu não fez mais nada do que a tua obrigação. E botei na frente de casa, assim. Eles entenderam o recado, porque na verdade a gente trabalhava, né? Pai e mãe trabalhavam para os filhos só estudarem. Sim. Mas o resto, assim, eles ficaram em choque. Um baita recado. Um baita recado. A gente vai continuar mais com essa história, tem bastante história boa da Raquel. E tu, Bruneto? Te apresenta um pouco assim. Bem, eu tenho 49 anos, sou natural de Ilópolis, parte alta do Vale. Venho morar em Lajeado com 14 anos. Fico muito pouco tempo aqui, vou a Porto Alegre, onde eu começo a estudar. E sigo carreira numa multinacional, onde eu trabalhei 16 anos e meio. Foi numa empresa de tecnologia, elevadores de tecnologia, chamada ThyssenKrupp Elevadores. Antiga Elevadores Sur, na época. Tive a oportunidade de morar em 7 estados diferentes, conhecer muitos lugares do mundo, todos os estados do país também por essa empresa. E quando eu estava morando há 3 anos e 4 meses em Vitória, no Espírito Santo, que foi o último estado que eu gerenciei a unidade, de lá eu estava indo para Manaus, onde ficaria mais 3 anos ou 4, e de Manaus eu iria para algum país da América Latina, próximo aqui do Brasil. Quando eu recebi a oportunidade da empresa, inimaginável, tá? Então eu nunca imaginei voltar para cá, não que não quisesse, mas não passava pela minha cabeça. O Gabriel, que é um dos sócios proprietários da empresa, filho do João Pedro, hoje nós somos em 3 sócios, né, na escala João Pedro, Gabriel e eu, me ligou que queria ir lá para a Vitória para surfar. Ele surfa, né, ele gosta muito de praticar esse esporte. Eu disse, não, tu pode vir aqui, fica na minha casa e vai ser muito bem recebido por mim. Depois ele chegou lá e o objetivo da ida dele para lá era para me convidar para seguir o negócio da família, né? Que a Rádio Independente, o Grupo Independente como um todo, ele é uma empresa, sempre foi uma empresa muito familiar. Nós completaremos 75 anos agora, dia 1º de abril próximo. E aquela ida dele para lá mudou a minha vida, porque eu nunca imaginei voltar para cá, né? Para trabalhar aqui, para morar aqui. Eu já estava projetado para outros estados e até mesmo fora do país. 4 meses depois do convite dele, eu iniciei a minha jornada aqui na rádio no Grupo Independente. Dia 1º de agosto de 2009 foi quando eu cheguei aqui. Então isso para mim tem um significado muito importante, afinal de contas eu só tenho 2 trabalhos na minha vida, que é a Thyssen e o Grupo Independente, são os únicos 2 trabalhos onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Aqui nasceram minhas 2 filhas, tanto a Catarina, que vai fazer 13 anos, e a Helena, que fez 7 anos agora recentemente. Sou casado com a Mayra é empresária, tem uma farmácia de manipulação aqui em Lajeado também. E constituí a minha família aqui na cidade, né? Próximo dos meus familiares que já moravam aqui, só eu que saí na ocasião. Próximo da minha família, que continua morando no interior de Ilópolis, onde eu devo muito às minhas origens, a minha base, a minha essência.
Acho que muito passa por ali também. Eu faço questão de deixar isso muito claro, porque a gente não pode amar quem a gente não conhece, né? Eu tenho isso muito forte comigo, mas há quase 17 anos eu desenvolvo aqui um trabalho junto ao Grupo Independente, sou um dos diretores da empresa. Toda a parte de gestão ela fica sob minha responsabilidade, mas sempre compartilhada com os meus mais 2 sócios, com mais de 80 colaboradores que nós temos na empresa, que são funcionários nossos, todos eles. De uma empresa que tem uma responsabilidade imensurável na comunidade. Eu costumo dizer que não é uma empresa nossa, uma empresa da comunidade, da população de Lajeado. A Rádio Independente se confunde muito com a história dos acontecimentos, de tudo que aqui na região passa, né? Então, para mim é uma honra muito grande. Esse é um resumo muito breve da minha história, né? Mas sou grato por todas as caminhadas, por todas as passagens, por todos os aprendizados, por todos os erros e por todos os acertos da minha vida. Legal. Que história. 2 grandes histórias nós temos aqui hoje. Vamos começar então. A gente sempre, né? Uma das coisas que a gente sempre fala nos programas para vocês, a gente é sempre um homem e uma mulher, né? Então, cada vez que a gente traz uma mulher aqui, a gente tem visto cada vez mais subir a régua, né? E tu pegar hoje uma Brasrede, que talvez seja a maior provedor de internet da região, né? Hoje tem uma mulher que é o cérebro da operação, né? Mesmo tempo que eu trabalhava na Valecross, ainda já escutava falar muito do teu nome, né? Então eu queria que tu falasse um pouco mais, porque hoje tu não faz só a parte que tu vem, uma parte financeira, hoje tu faz uma parte comercial, hoje tu faz uma parte de cuidado com o seu Vasconcelos, com a família, na verdade, quando eu entrei na Brasrede em 2005 por uma necessidade, porque quando eu trabalhava no Curtume Aimoré, a gente operava a bolsa de valores, a gente fazia pagamentos nos bancos, e a gente exigia uma internet de qualidade. A internet que tinha na época, né, era a discada. Então, aí, sabe, eu peguei todos os processos da internet. Começou com a discada, aí quando começou a rádio, que a gente sabe que a rádio são ondas, né? E que a gente não tinha equipamentos homologados pela Anatel com qualidade também, né? Então, o seu Vasconcelos ele era muito técnico, até hoje ele é super técnico, ele é um nerd, né, nisso e vive isolado, né, por isso também, porque é um cara que estuda muito. Então, a parte, eu sempre dizia, tu tem que fazer melhor a tua parte administrativa, né, o teu cliente, porque quando eu ficava muito brava, quando eu precisava, eu estava na melhor taxa do câmbio, caía a internet. Eu ficava muito possessa, porque a melhor taxa normalmente era perto do meio-dia, e aí era a hora que todo mundo ia para casa, né, e aí ele rodava os programas dele para testar, né. Mas aí eu entrei em 2005, hoje a Brasrede vai fazer esse ano 25 anos. 25 anos de história aí. Mas eu entrei em 2005 realmente e assumi a parte financeira. Como a empresa estava começando e ela não tinha capital, digamos assim, eu entrei e eu saía do Curtume às 5h30 da tarde e ia para dentro da empresa. Aí isso eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, não tinha feriado noite. Eu sempre brinco que eu ia com a minha família para alguma festa, eu ficava do lado de fora atendendo o cliente, né? Porque o telefone, o 24 horas, a Brasrede sempre teve no seu viés esse atendimento 24 horas. Então, normalmente, 11 anos fui eu que fiz esse atendimento 24 horas. E eu tenho uma história bonita dentro uma história profissional bonita dentro da parte de provedores, porque eu fui uma das primeiras mulheres a estar nesse meio, porque era e ainda é um mundo muito masculino. Então, começar a sair para eventos e para feiras, as primeiras feiras, as únicas mulheres que estavam lá realmente eram as mulheres que eram contratadas para ficar nos estandes. Uhum. E aí, inclusive um ano eu levei o meu filho mais novo, né, que é esse está estudando engenharia elétrica, né? Eu levei ele comigo para ele entender o que é o mercado. E aí ele dizia: mãe, como é que essas pessoas te chamam pelo nome? Tem 1 milhão de pessoas aqui dentro, porque eram eventos grandes, né? Ele não conseguia entender, mas
Foi um trabalho que foi bonito, eu fui fazendo, eu fui me tornando, fui levando o nome da Brasrede, a Brasrede crescendo, o pessoal que trabalha conosco, a maioria está conosco desde o início, então adotou a cultura também da empresa. A gente é muito discípulo do seu Vasconcelos, porque ele é muito linha reta, certo, justo, sabe? E a gente foi crescendo com essa cultura e fomos expandindo a empresa também dessa forma. E aí eu tomo a frente dessa parte administrativa e vou levando o nome da Brasrede para todos os cantos. Tanto que hoje eu faço parte dos líderes do Brasil, a única mulher líder do Brasil e a primeira mulher que assume a diretoria de uma associação de provedores. Uau! Isso e eu sempre digo que tem nesse mercado, continua sendo muito masculino e muita gente jovem aí dos 40 e poucos. Eu sou uma velha, digamos assim, para esse mercado. Semana passada eu estive em Porto Alegre, numa reunião lá com um rapaz que eu gosto muito, e na saída ele me deu uma agenda pequenininha lá do negócio dele. E aí eu pedi para ele fazer uma dedicatória e assinar para mim. Acho que no final do podcast a gente vai pedir uma dedicatória também, uma assinatura, né? De quem a gente reconhece como profissional. Uma história inspiradora, realmente. Nem tanto. Existem pessoas boas no mercado, claro. né? Mas eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória. Porque, puxa, eu venho de uma época em que 60 a mais, né, do interior, que eu fui criada em campo, né? Não fui criada na cidade. Então a gente tinha um pouco de aquilo, filha mulher não sai, não deveria ir para fora, né? Deveria ficar, porque é campo, tu tem que, né, ficar, esperar casar, era essa ainda a minha linha, né? Mas aí vem uma história que o meu pai sempre dizia assim: filha mulher minha, não vai depender de marido para comprar nenhuma peça íntima, por exemplo. Assim, ele sempre, a cultura dele, ou o pensamento deles eram esse. E aí eu sempre digo que bom que eles tinham essa mentalidade, né? Que não é hoje, isso chega a ser, o pessoal deve pensar, meu Deus, que passado é esse, né? Mas eu fui criada quando onde não tinha energia elétrica, aonde a fazenda que a gente morava, do vô, então era um lugar que parava o gado que vinha para cá, para o frigorífico de Encantado. Eles saíam de Júlio de Castilhos, de Cruz Alta, e lá em casa era um lugar de pouso. Então eu vi muito desses cavaleiros, né, que dormiam nos galpões. Traziam gado, paravam lá em casa, e aí dormiam nos galpões, seguiam aqui para Arvorezinha, Ilópolis, Encantado. Como a gente percebe essas mudanças no cotidiano e na vida, né? Por exemplo, o Kortumi Koifender, né? Era uma potência enorme. E, de repente, ou vem tecnologia diferente, ou vem modelos diferentes. E na tua área também, que era elevadores e agora com a rádio, né? Essas evoluções. Eu acho que tudo, Márcio, está voltado à tecnologia, né? Isso aí. Acho que a gente tem que estar muito presente, nós, porque independente da idade, e eu acho que com 60 a mais hoje, a pessoa é ainda muito jovem, né? Muito jovem. Porque eu vejo no meu negócio, por exemplo, lá na empresa, no grupo, nós mesclamos muito a experiência com os mais jovens, né? E eu acho que esse é o segredo principal do nosso sucesso. Por quê? Porque eu tenho muitos profissionais lá, 60 a mais, que se reinventaram com profissionais novos que chegaram para trabalhar ao lado deles. Eu tenho grandes exemplos. O maior exemplo que eu utilizo é o do próprio Paulo Rogério, que é o maior ícone da comunicação aqui do nosso Vale. O programa do Paulo Rogério, entre 5 horas da manhã e 8, ele tem 82% de audiência no rádio, de um profissional que está há 50 anos no microfone. Isso Mas ele não está mais sozinho, né? Ele está com profissionais ao lado dele, jovens, atualizados, com uma equipe de jornalistas de mais de 10 profissionais ao lado dele, que entenderam que precisavam se aproveitar, no bom sentido, da experiência dele, e ele também se aproveitar
das facilidades, das experiências dos mais jovens. Mas a tecnologia ela está dominando tanto o mundo que eu não tenho nenhuma dúvida de dizer para vocês que é o que transformou o nosso negócio, por exemplo. O rádio, eu, por exemplo, quando chego aqui lá em 2009, eu chego numa empresa absolutamente analógica. E eu venho de um segmento de tecnologia. Eu venho de um segmento que instala fingers nas portas dos aviões, escadas rolantes, esteiras rolantes, elevadores de altíssima tecnologia. Agora a primeira já chegou a ser a segunda quando eu saí de lá, maior empresa de elevadores do mundo. Hoje ela já busca o primeiro lugar no segmento em função do quê? Da tecnologia avançada que ela tem e da cobertura de mercado. O nosso segmento não foi diferente. Por que nós estamos vivos? Eu, quando vim para cá, as pessoas me diziam, pô, Bruneto, tu está indo para um negócio que vai terminar. O rádio está acabando. Que negócio é esse que tu está largando uma empresa de ponta multinacional para ir lá para o interior do estado para trabalhar numa empresa que é rádio? Do que o rádio vive? Do que ele fatura? O que ele sobrevive? São muitas as respostas para isso. Mas, fundamentalmente, eu encontrei a oportunidade de inovar. Eu acho que esse é o fundamental. Kurtum e Keffender, a gente sabe que temos amigos lá, eles inovaram. Hoje eles não beneficiam mais o couro. Eles prestam serviços para um monte de outras empresas que fizeram o negócio deles como avançar, a tecnologia mudou tanto, avançou tanto, o mundo do couro também, hoje o sintético tomou conta. Sim. Sabe, e a população ela precisou se adaptar. A gente não comprava no passado um calçado que o couro era sintético. Hoje tu nem percebe a diferença. E aí a gente vai falando em tecnologia. Aí vamos para o nosso interior. Puxa, vamos para o interior de Arroio do Meio. O pessoal tira leite com robô. Não. Quando, em 2015, 16, 17, tu imaginou isso? Mas, Raquel, esse é um dado interessante. A Rádio Independente, em 2025, entregou conteúdo para mais de 240 milhões de pessoas. Em 2025. A gente não tem noção disso, né? Lógico, nós tivemos eventos. Quanto mais eventos ruins, mais audiência tem. Isso é uma característica do Brasil, da cultura do nosso povo, né? Brasil, E a gente não quer isso. Mas sempre que nós temos situações como essas ou episódios como esse, a gente aumenta muito a nossa audiência. Eleições, a notícia não é muito boa, a catástrofe, ela dá audiência significativa. Da onde que você viu uma rádio do interior do estado entregar conteúdo para quase 250 milhões de pessoas em um ano? Por conta do digital, por conta do alcance, por conta da qualidade do conteúdo e, lógico, por tudo que aconteceu aqui também, né? Não, mas isso é tecnologia. Vocês foram se reinventando e foram surfando na onda, né, do digital. Exatamente. Porque, inclusive, os jornais, o pessoal ainda gosta de ter o contato do papel, né? Mas se ele estiver no digital, tu vai ler no digital. A gente costuma dizer que todos os veículos de comunicação têm a sua importância. Não há como você dizer que esse veículo vai acabar, mas acabar em que condição, em que situação? Se ele continua sendo relevante para uma pessoa que gosta de folhear, por exemplo, um jornal impresso. O jornal impresso ele tem as suas características de um veículo que só vai entregar informação amanhã, quando o digital já deu 1 milhão de vezes no dia anterior. Mas por que ele continua? Pela forma de você fazer a leitura, pelo modelo de negócio, pelo saudosismo. Sempre vai existir público para qualquer tipo de consumo de informação, né? A TV aberta, a TV fechada, o digital. Agora, inegavelmente, a notícia na palma da mão ela vai ser cada vez mais insubstituível. E a gente está diante de nós aqui de 4 telefones. E é por aqui que a gente vai transformar a informação a partir de agora. Já está transformando, né? Sabe que eu estava ontem, eu fui na Feira da Uva, né? Esse episódio vai ir pro ar depois. E chego lá, daí, dentro da Randon Corp, que hoje é a empresa que a gente representa, a Randon, estava lá um mini caminhão que ele é um formato autônomo, vai não passageiro, é um protótipo por enquanto, né? Tá lá. Aí tu dá mais uns passos, tá um robozinho pequenininho dançando com criança, dá mais um passo,
um outro robô fazendo negócio. Então, assim, a tecnologia, a mão de obra, cada vez vai ficar mais escassa, né? A gente sabe que a gente talvez nem tenha noção de onde vai chegar tudo isso, mas a tecnologia, ela vem... Ao mesmo tempo, isso é preocupante, né? Muito preocupante. Olha só, o rádio, os carros nos Estados Unidos, já fora do país, eles já estão sendo fabricados com rádio, com touch, que tu busca a tua emissora por satélite. Tu não busca mais a frequência do rádio no rádio. Tu conecta ela por satélite. Então... Sabe, Bruno, te fazer uma pergunta, assim, mudando um pouco disso, né? Que nem, por exemplo, assim, uma vez o Paulo Rogério, né, estava muito, era AM. Hoje as rádios que trazem conteúdo, teoricamente, que eram de AM, estão no FM, está saindo fora. Isso. E a tecnologia tem avançado, né? Hoje... São poucas as rádios AM que ainda estão ligadas no Brasil. A grande maioria ou deixou de existir ou migrou para o canal FM. O que nós fizemos em 2017? Quando nós não tínhamos ainda a oportunidade de migrar por força de lei. Nós adquirimos um canal FM, que foi o 91.7, que é hoje o canal da Rádio Independente, e o AM, o antigo AM 950 da Rádio Independente, famoso, que ficou durante quase 60 anos, não, mais de 60 anos, ele vai dar espaço agora para um canal 94,1, que é uma nova rádio que nós estamos abrindo agora até o final do mês que vem. Então essa rádio vai ser uma migração daquele canal, porque o canal ele é de responsabilidade nossa, de outorga nossa, mas ele dá a oportunidade de entrar um canal digital FM. Então as rádios AM, que eram essencialmente de conteúdo, elas passaram a usar a faixa FM para a geração de conteúdo. A própria Rádio Gaúcha, por exemplo, a gente usa muito ela como experiência. O famoso 600 AM da Gaúcha. Quem não conhecia, né? A Gaúcha migra para o FM, no 93.7, por força de qualidade, de buscar novos ouvintes, de qualidade sonora e de alcance e cobertura. E a rádio, né, tu não queira ou não queira, ela vai estar sempre ali. Tu não vai sentar no carro e andar 200 quilômetros lendo aqui no celular as notícias. É o rádio. Tu vai ouvir. E é um conforto também. Um conforto. Esse dado é interessante. Quando eu recebo a informação vindo para cá, que eu estava vindo para um negócio que ia acabar, Márcio, ele só cresceu. Nesses 16 anos que eu estou aqui, eu posso dizer para vocês sem nenhuma dúvida, ele só se tornou mais relevante ainda, mais fazendo parte da vida das pessoas. E ele vai se reinventando, mais né, insubstituível. Bruneto? Vai se reinventando. Eu me lembro, não faz muito tempo também, que vocês começaram a fazer os programas transmitidos também, né? Sim. Então, sim. É isso, né? A pessoa, às vezes, está no carro, dirigindo, ouvindo. Mas, às vezes, está em casa, na frente de uma televisão, de um aparelho, e conecta na rádio, que vai dar a notícia e que vai enxergar o cara que está atrás do microfone isso aí. Falando. E aqui a gente vai fazer uma propaganda para a Brasrede, né? No ano passado, eu uso muito o exemplo do ano anterior, porque são tantos exemplos que a gente tem ao longo da caminhada, né? Dos 365 dias do ano, nós fizemos 294 transmissões externas. Nós levamos o estúdio da rádio para fora da rádio. Como é que você faz isso? Com internet, com tecnologia, com equipamentos, com gente, claro, né? Muita gente boa, qualificada. Mas se não tivesse isso, nós jamais conseguiríamos levar uma cobertura com eficiência, com qualidade, se nós não tivéssemos uma internet de ponta. Que bom, né? E não falhou nenhum dia, nenhuma vez. Deixa eu, agora, Raquel, nós temos a internet, por exemplo, uma rede, né? Que é via cabo, né? E eles atravessam oceanos, enfim. Né? Chega no Brasil por cabo A origem submarino. dela é americana, chinesa. Ela vem de todos os lados. Mas a maioria, sim, é americana. E aí temos também a de satélite, né? Por exemplo, tem diferenças? Como funciona isso, até para quem está nos assistindo? Digamos, o satélite é mais aqui, lá para o quinto dos infernos, digamos assim, que onde o cabo não pega, onde o não cabo pega. não chega. Porque existem, né, por mais que a gente diga, né, vou me conectar no satélite, choveu, foi. Né? Tu não tem isso constante, não é uma constante. Não existe nada mais, digamos, eficiente, mais rápido do que a fibra. O cabo. O cabo, a fibra.
passa pela fibra. Por mais que agora dobrou o preço, né, por causa da tarifação aí dos Estados Unidos, né, mas é ainda a melhor entrega que nós temos. Tanto que a gente ouve nas notícias, e aí a Rádio Independente deve ter noticiado também, que está chegando mais cabos submarinos, né, para fazer data center aí aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, não existe mais nada mais rápido e ágil do que a velocidade da luz que está na fibra, né? E seguro. Mesmo, e tem uma outra tecnologia que é a 5G entrando, né? A 5G é telefonia móvel. É mais telefonia. Ela está entrando. Na verdade, 3G, a banda E, 4G, 5G, vai para o 6, já estão falando no 6G. Não, assim, para quanto mais, digamos, a tecnologia, do 4 passa para 5, mais concentrado, ou mais antenas tu precisa ter para fornecer com qualidade. Então, sim, a 5G chega para dar mobilidade, mas ela vai ser a mesma coisa que o 4, que o 3, que a banda E, sabe? Ela só vai mudando. E ela vai, claro, a Anatel vai fazendo com que as empresas que adquirem essas frequências, né, elas propaguem isso, né? Chegamos no interior. A gente sabe que tem empresas que precisam aí cumprir 1000 cidades, pequenas cidades. E a gente sabe que não se paga isso. Que se tu for olhar custo-benefício, olhando para a parte financeira da empresa, isso não se paga. Porque tu não tem, assim, tu não atinge uma área muito grande de abrangência. Tem que fazer um investimento muito alto. E aí, assim, aí começa uma outra situação, tu começa a poluir a cidade. Hoje vocês, assim, existe a história dos cabos, né? Os cabos ficam poluindo a cidade. Mas imagina a radiofrequência das antenas. Porque até então, quando nós, empresas, os ESPs, né, os provedores, tinham que fornecer pelas ondas de rádio, nós não podíamos instalar uma torre perto de um colégio, de uma creche, de um hospital. E aí, para propagar o 5G, estão colocando até em cima de hospital, em cima de... Sabe? Então, não está tendo esse cuidado. Mas é o cunho comercial, né? Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, assim, não daria para substituir todos esses cabos por um cabo só e as empresas elas estarem dividindo? Fazer a rede compartilhada, Isso. Né? Por exemplo, e a poluição dos postes é um grande problema, né? É um grande problema e é um problema que foi criado lá atrás. Isso. Por quê? Porque a internet estava na mão de poucos. E poucos só queriam os grandes centros. E aí, então, a Anatel, ela instigou as empresas, inclusive teve uma época que ela nem cobrou a homologação, né, das empresas para propagar, para conectar o país. Hoje, o país ele é conectado né, norte a sul. Norte a sul, o interior, Mato Grosso, né, tudo, Pará, por pequenas empresas. A gente tem 24 mil empresas, pequenas empresas. Então, nós, na classificação, a Brasrede está no 152, acho que é a classificação no país. Né? Então, imagina o que tem, né? Quantas empresas existem para propagar isso tudo. Sim, aí tu me pergunta, a gente poderia, sim, enterrar esses carros. Mas quem vai fazer essa infraestrutura? O custo disso é altíssimo. Quem vai... Porque hoje os provedores já lançaram os seus cabos. Teria um cabo diferente. E aí tem que vir o poder público querendo abrir vala e querendo também participar, né? Eu me refiro até nem fazer via... Eles chamam de rede neutra para isso. Sim, dos poste a poste mesmo, mas ter uma fibra só, onde a Brasrede pegaria o sinal, onde tentou isso, a rede neutra. A FBNet pegaria o sinal, onde as outras empresas de internet também pegariam. Em 2018, numa convenção que tinha foi, deixa eu ver, em Cartagena foi. Se falou muito da rede neutra e que a internet iria para dentro da rede neutra. Mas hoje não, hoje a gente vê que isso não é viável. Porque não se tem o dono do poste.
Não se tem a Anatel homologando esses termos, esses contratos de compartilhamento de infraestrutura. Isso está chegando muito tarde também, porque hoje o mercado está consolidado. Então, o que tem na rua é o que vai ficar também. Hoje, iniciar uma empresa de internet não tem espaço para ela. Então, é um sonho que já nasceu morto, principalmente financeiramente, né? E aí, por exemplo, iniciou uma empresa, não resistiu, ficou 6 meses, mas o fio fica lá no poste. Existe uma legislação muito velha disso. Porque, na verdade, porque tu paga por poste, o aluguel por poste. Tu paga, onde tu ancora, o fio tem que pagar mensalmente um valor, e é um valor alto. E aí tu paga para a concessionária. Dentro do teu contrato de compartilhamento, diz que a concessionária vai remover esse cabo. Entendi. Mas isso não acontece. Então, não existe um dono do poste, por exemplo, que a gente chama. E aí tem... Agora, como eu sou a presidente da associação aqui do Rio Grande do Sul, eu fui convidada há poucos dias para participar de uma reunião com a Prefeitura de Porto Alegre para fazer um projeto piloto na Carlos Gomes, onde fariam 2 quilômetros de vala, então, para fazer, digamos, para tentar fazer um projeto de subterrâneo, né? Eu estou aguardando isso, estou ansiosa por isso, né? Porque chegamos a comentar, nós como empresas, né? Como empresa, a gente entende essa poluição e entende esse desleixo de muitos, né? Então, a gente chegou a comentar de, talvez, as prefeituras fomentar que os loteamentos novos fosse enterrado, tanto para energia elétrica. Mas aí vem um outro problema. Quem vai comprar esses terrenos? Aí a prefeitura vai querer também um IPTU diferente. Então, aí a população menos favorecida talvez não vá conseguir ter seu lar, né? Seria, na verdade, hoje tu pega um poste, daí um caminhão bateu no poste, tu tá sem internet, tu tá sem luz em casa. Então, seria uma solução, mas, né, isso depende do poder uma solução público. muito cara. É caro, mas porque na Europa a gente vive em regiões que não foram projetadas, não foram pensadas lá atrás, né? Porque se tu for pensar hoje, tem uma internet, poluição de postes, né? Deu um vendaval, caiu um poste lá, ou estourou uma fibra. Então, seria uma solução. Muito dessa poluição que está aí foi troca de poste, pessoal. Porque nós temos um projeto que é homologado pela concessionária. A gente tem que cumprir aonde se coloca esses cabos. Isso é lei. Tu faz uma RT de início de obra e uma RT de final de obra. E tu entrega. Aí vai trocar o poste, o que eles fazem? Pegam todos os fios lá, por ser mais rápido, por ser a terceirizada lá da concessionária, junto aqui e amarram lá de qualquer jeito. Aí o que acontece com as empresas? Dá um vendaval, rompe um cabo, tem gente que se machuca, e quem paga não é a concessionária. Quem paga são os provedores. Então, para a gente é muito ruim também. Muito ruim. Assim, queria falar sobre um assunto, né, que nem... vocês hoje, principalmente da parte de tecnologia, tu veio da parte financeira, tecnologia, e vocês hoje, né, se for pensar, teria 1000 motivos para te falar naquele momento que todo mundo te diria que não daria certo, né? Tu foi lá e tu acreditou, e como também acreditou nesse projeto. Eu acredito muito assim que a gente, muitas vezes, né, não é uma concorrência, mas alguém, o teu vizinho que faz bem feito. Hoje, por exemplo, no setor de rádio, a gente tem grandes rádios, grandes potências, né? Além da Independente, da Tropical, tu tem hoje a Encanto, que veio de Encantado, veio parar no shopping, né? Hoje tem a Rádio A Hora. Então, essa concorrência, essa dia, faz fomentar e faz cada vez a gente aumentar ainda mais a régua, né? E tu hoje também com Vivo, com Claro, com grandes provedores da internet. Eu queria que vocês falassem um pouco assim dessa, talvez lá atrás foi uma dificuldade, mas também foi um trampolim para vocês poderem evoluir e se tornar referência no mercado. Falando do nosso negócio, especialmente, eu sou um pouco suspeito porque quando eu chego o negócio ele já está acontecendo há muito tempo, né? Eu, dos 75 anos da rádio, eu cheguei aqui quando a rádio tinha 58, né?
Então, eu já peguei uma história de uma caminhada muito longa, de uma história, como eu falei antes, que é inevitável que ela se confunde com tudo que já aconteceu aqui. Nada do que aconteceu aqui a Rádio Independente deixou de narrar, deixou de comunicar. Com o passar do tempo, o mercado foi abrindo, foi dando mais oportunidade para outros veículos, porque quando a gente fala em comunicação, a gente tem que lembrar que tem as rádios web, tem as rádios, os portais que trabalham somente a informação que não o rádio, tem a rádio tradicional, convencional, comercial, tem a rádio que nós não temos aqui na região, que é a rádio comunitária, mas tem a rádio educativa, ou melhor, temos uma rádio comunitária, temos as rádios educativas. Na região nós não temos as rádios piratas, que muito tem no país, que é um combate excessivo a esse tipo de veículo que não é legalizado. Mas o nosso segmento é um segmento que ele tem oportunidade, eu digo, para todo modelo de comunicação. A nossa proposta de comunicação do Grupo Independente, e a gente vai transformando, porque nós acabamos segmentando os nossos canais. Quando eu cheguei aqui, a Independente, ela tocava música, ela fazia esporte, ela tocava a Tropical, ela tocava todo tipo de música. A Rádio do Vale, que nós compramos, a antiga Rádio Alto Taquari, era uma rádio que concorria com a Rádio Independente na informação. Uma no 820 no AM e a outra no 950 no AM, não sei se vocês vão lembrar. Elas concorriam. Quando lá em 2011 nós adquirimos o canal 820, ele foi para que a gente pudesse ter agora a 89, que é a Rádio Feliz, que é um sucesso absoluto. Por quê? Porque o segmento das rádios, é isso que nós estamos fazendo cada vez mais, agora 94 vem para um segmento também musical até os anos 2000, e estaremos instalando mais um canal depois para o segmento gospel, que é um segmento que tem um potencial absurdo aqui. Também. Então nós estaremos com 5 canais FM, esses 5 canais, cada um com um modelo de negócio e segmentado por um tipo de público. Porque o que a gente viu? Que tem espaço para todos esses e muitos outros além. O que não vai mais ter é canal de rádio, tá? Canal de rádio quem tem, quem não tem mais. Né? Porque não vai abrir novos canais por causa do aspecto do espaço no dial. Mas a inovação, e a gente percebe que todos os veículos inovam dentro das suas características, ela te dá margem para continuar. Eu não consigo ver nenhum dos veículos de comunicação da nossa região que, se não tivessem inovado, continuariam onde eles estão hoje em algum momento. Cada um no seu modelo, cada um no seu jeito, fez e continua ativo. Bom, se comercialmente não é o melhor negócio do mundo, ele está no ar e está transmitindo o seu modelo de negócio. E isso é natural. Então, e não acontece só aqui, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão, da Associação Gaúcha, a gente conhece muitas rádios. No Rio Grande do Sul conheço a grande maioria delas, conheço muitas outras no Brasil. Cada uma tem um jeito de ser e de fazer. O mesmo rádio que a gente faz aqui no Sul não dá certo lá no Espírito Santo. O mesmo rádio que faz lá no Espírito Santo jamais daria certo aqui. O rádio que faz lá em Fortaleza não dá certo aqui, o daqui não dá certo lá. Por quê? Porque são culturas. Eu trago uma relação de rádio, TV e comunicação aqui para o Vale, comparado com Santa Cruz. Por que a RBS TV tinha aqui em Lajeado uma sucursal e ela voltou para Santa Cruz? Porque Santa Cruz, a TV, ela tem uma característica de abrangência maior. Aqui o rádio tem uma característica de abrangência maior. São locais, cada um com a sua importância, e não que não se tenha RBS. Muita gente assiste a RBS TV aqui, mas de Santa Cruz, né? Santa Cruz. Então é assim, para cada lugar tem o seu espaço e tem o seu jeitinho de fazer. Até a própria Univates tinha, a TV Univates, tinha um jornal, né? A gente até transmitiu ela dentro. O falecido... Dentro do nosso portfólio. Do informativo, o seu... Oswaldo Carlos. Oswaldo também teve a TV Informativo. E esses canais próximos, a TV Informativo e a Univates são 2 exemplos claros, né? De que existiu espaço naquele modelo de negócio e hoje não mais. E eles entenderam que não tinha mais espaço para continuar. A Univates mantém a Rádio Univates. Por que ela mantém a Rádio Univates aqui? Por laboratório, por experiência, mas também por ter um percentual de audiência para ela. Significativo dentro do modelo de negócio que eles fazem. Então, eu costumo dizer, resumindo, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E hoje, o que mantém a rádio hoje
Antigamente era patrocínio de programas, né? Era mais isso, se eu não estou enganado. Ou Continua sendo isso. Continua os patrocínios em programas. Veículos de comunicação de rádio e TV que sustentam os veículos é publicidade, anúncio. Não existe nenhum outro segmento, nenhum outro modelo que entregue receita para veículos. O governo vai dar um dinheiro para manter o veículo. Esquece, muito pelo contrário. Qualquer outro tipo de negócio que traga dinheiro para o veículo, não seja a publicidade, não existe. O que tu vê assim, muitas rádios, às vezes, que é muita propaganda e pouca música. Tem. Mas só voltando no assunto que tu falou que tem para todos, né? E eu passei muito tempo da minha infância eu ia em Porto Alegre, muito seguido, eu escutava Dourado, era muito pagode, Forte né? até hoje. E tu sabe que eu gosto muito quando eu vou para a região de metropolitana, eu gosto de escutar a 104.1. Ela é muita música, Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, um outro sertanejo antigo. Pampa. E isso é muito uma rádio assim, ó, o gosto musical da gente, naquele anos 90, 2000, sabe? Então, assim, é uma rádiozinha boa, que a gente falaste. E eu vejo, assim, hoje uma necessidade, né, de uma rádio gospel. E que bom que vocês já têm essa visão. Está no nosso radar. Pode ouvir a Rádio Pampa, mas eu vou a Porto Alegre ouvindo a Rádio Independente. Eu saio às 6 da manhã, né? Chego lá ouvindo a Rádio Independente até lá. Isso é outra coisa interessante. Olha só, a gente aumentou muito a potência das nossas rádios, né? Nós centralizamos hoje, todas as plantas transmissoras nossas estão no Morro da Harmonia, pela qualidade da altura do morro, né, pela abrangência e também para captar o tamanho da potência dos nossos transmissores. Porque não adianta você ter um transmissor de 10 kW numa rádio onde você não tem a altura de antena para instalar ela. Então tem todas as especificações técnicas eu vou até também, tá? a Tecnopuc, né? Uma vez por Sim, semana. a Rádio Independente vai. E não era assim, tá? E não pegava, né? Sim. A Rádio Independente é uma potência de vendas também, né? Sim. Da Pomada Santo Antônio. A Pomada Santo Antônio falava, saiu, a radialista botava lá, tava os motoboy tudo saindo para entregar. São ciclos, né? São ciclos. A Pomada Santo Antônio hoje é Pura Vida, né? A gente não divulga mais a Pomada Santo Antônio, é a Pomada Pura Vida. Mas, claro, dentro da sua importância e do tempo, né, ela comunicou muitos anos esse produto, hoje já não é mais tão relevante como era. Mas ele continua falando da Brasrede, essa continua... A Brasrede é parceiraça nossa lá. Hoje, assim, né, por exemplo, a gente vê assim, muita a parte da internet, tu consegue mensurar mais o alcance hoje de uma divulgação, e a rádio se fala que tu não sabe, mas todo mundo está em algum momento, está dentro de uma loja tocando uma música. Né? É que assim, ó, Cris, o que está no digital foi gerado no rádio, no nosso caso, tá? Tudo que está no digital nós entregamos no rádio antes. Tudo que está no Spotify, a melhor música do mundo, com o maior número de acessos do mundo no Spotify, ela foi lançada no rádio. Ela foi lançada no rádio, para depois ir para as plataformas. Então, por isso que do fortalecimento do rádio e da importância dele. E o rádio fortalece a marca, né? As empresas que investem em publicidade no rádio é realmente para fortalecer a marca nós da temos empresa. Inúmeros exemplos, né? Como também muitas campanhas publicitárias, né? Hoje as principais marcas da região investem no rádio, sem sombra de dúvidas. Algumas pela questão institucional, outras pela questão o comércio de Lajeado, por exemplo. Por que a Independente e a Tropical é muito forte no comércio, no varejo de Lajeado? Porque a gente trabalha com ativação de venda de produto que leva a gente para o ponto de venda, para que o cliente realmente compre e o ponto de venda venda. Como também tem muitas empresas que trabalham apenas a marca, a divulgação institucional, a indústria, por exemplo. Nenhuma indústria aqui de Lajeado não investe conosco. Se tu me disser alguma que não, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque elas trabalham a divulgação da marca. Ou pela necessidade de vaga de emprego em algum momento, ou por qualquer outra necessidade. Mas a marca ela é muito forte no veículo. E não diretamente na venda do produto. É uma consequência. Venda é uma consequência, né? E daí tu usa o digital para captar leads, né? Para captar os clientes, no nosso caso. É isso aí. E o que eu vejo assim, né, Márcio? Eu vejo vocês assim, uma parceria quando tu chega num lugar, a qualquer feira, chega uma feira, tu lembra muito do grupo, né? O grupo Independente, Tropical, né? Que a gente tem muito da Tropical, e a Brasrede. Tu vê assim, tem algum evento, qual que é o provedor? Uma vez você tinha essa dificuldade, tu ia fazer um evento, trabalhei 18 anos na Vale Cross, tu ia fazer um evento, como é que tu vai se conectar com o pessoal que não está botando negócio? E hoje a Brasrede está lá oferecendo para todas as pessoas, né?
a gente entendeu, sabe, que a gente precisa estar nesses eventos. Estar nesses eventos para a Brasrede é só um selo da qualidade que a gente tem. Porque fazer um evento, colocar a internet para um evento, exige muita parte, equipamentos, equipamentos bons e muita parte técnica. Se eu assumir, que nem a gente vai assumir a Expo Vale, né? A internet da Expo Vale é Brasrede. Assim como Santa Clara, como em qualquer evento que tem na região aí, normalmente é a Brasrede que está lá. Então, assim, a gente sabe o que a gente está fazendo, o produto que a gente está entregando. E a gente sabe que tem que ter um funcionário ali 24 horas para isso funcionar, para isso dar certo. Isso tem que ser amplamente testado. E antes, quando vocês falaram, por exemplo, de concorrência, para a Brasrede, a concorrência foi uma virada de chave muito grande. Quando chegou, lá em 2010, quando chegou o primeiro concorrente na nossa cidade, porque Brasil Telecom, a Vivo, claro, isso não eram concorrentes porque a gente tinha que surfar, e até hoje, né, abaixo deles. Uhum. Mas quando chegou o primeiro concorrente, que a gente viu que a gente conseguia, e a gente viu, nós vimos que em casa nós tínhamos um bom produto, fez com que a gente saísse de dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, e ganhasse o mercado. Então, eu sempre agradeço o concorrente, Raquel, o primeiro concorrente. Eu preciso fortalecer esse teu pensamento também, porque para nós não foi muito diferente, tá? E veja só, a Rádio Independente ela ficou durante mais de 60 anos sozinha no mercado de rádio FM informação. Não Rádio AM, porque a Rádio AM ela dividia a informação junto com a Rádio Alto Taquari de Estrela, quando lá em 2011 nós adquirimos esse canal. Só que nós temos que entender que a complexidade da tecnologia, ela não te dá o direito de ser sozinho aqui, né? A Rádio Gaúcha pega aqui em Lajeado. A Rádio Bandeirante pega aqui em Lajeado. A Rádio Guaíba pega aqui em Lajeado. Nós pegamos lá, mas falando diretamente do rádio de informação, tá? De notícia, tá? Quando lá atrás, e a gente usou, muito bem lembrado por ti aqui, todos os veículos, mas, por exemplo, o Grupo A Hora, que entrou com uma rádio FM de informação, para nós foi ótimo. Porque a partir dali nós nos tornamos ainda melhores. Nós mudamos ainda mais o nosso jeito de ser, de fazer, de entregar. Nós crescemos ainda mais do que certamente nós cresceríamos se nós estivéssemos sozinhos na cidade. Tira a gente da zona de conforto. Absolutamente, né? Porque nós nunca tivemos sozinhos, né? Sempre as outras rádios entraram aqui. Na última pesquisa nossa, sabe qual é que é o maior concorrente da Rádio Independente no rádio jornalismo? A Rádio Gaúcha, aqui em Lajeado. Muito forte. Com 11,2% da audiência. A Rádio Gaúcha. Pra te ver, e ela não é daqui, né? Ela pega aqui, mas ela é de Porto Alegre. Então isso também tem todo um fator que é interessante a gente analisar. Não basta tu ser do local, tu tem que fazer o melhor. Tu tem que ser o melhor. Se tu estiver com a rádio instalada na comunidade, porque é muita aldeia, dentro daquela comunidade tu tem que te tornar melhor, independente do que tu vai ter. E não trazer a notícia somente dessa nossa localidade, né? Exatamente. Porque eu vejo assim nos stories, né? Eu vou clicando aí tem uma notícia daqui, daí tem uma notícia de Porto Alegre, tem uma notícia lá do México. Nós fizemos muito isso, Márcio. E ela não é uma notícia sensacionalista, não, ela é uma notícia real. Isso faz com que a pessoa que escolheu a Rádio Independente, aliás, isso faz com que a pessoa decida entre escolher a Independente ou escolher a Gaúcha. Sim. Né, para ver notícias, a pessoa também não vai ficar o tempo todo vendo notícia, ela vê aquelas que ela acha relevante para ela também, para clicar e daí entender um pouco mais da notícia. Olha só, o grupo ultrapassa 880 mil seguidores, tá? Você tem noção desse tamanho? 880 mil seguidores. Eu até pouco tempo atrás eu li os comentários das nossas postagens, né? Como eu estou como administrador, alguma postagem polêmica, Raquel, eu ia lá e lia, né? E aí muitos assim, isso aqui é notícia de caça-like, não sei o quê. Cada um tem... A internet é terra sem lei, né? Todo mundo coloca o que quer ali, né? Então eu passei, depois de um tempo, a não ler mais os comentários, porque não importa mais, né? Mas é isso também. Às vezes a gente traz uma notícia lá de fora para cá, não é para que a gente possa ter mais curtidas ou mais like, mais engajamento, não. É porque a gente se tornou um portal portal independente.com.br, entregar conteúdo para 3,5 milhões de pessoas por mês. Vocês têm noção disso?
Quer dizer, tá tudo ali, tudo que acontece tá ali, né? O Breno falou uma coisa assim que às vezes tem uma postagem polêmica que realmente é o que engaja, né? E daí eu adoro, às vezes, dar uma olhadinha quando tu tem um tempinho, tu olhar nos comentários. Os comentários é o mais legal, o mais bacana. Tu vê de tudo, né? Tem de tudo. Tu vê dos dois lados. Mas às vezes tu vê que, né, que realmente tu tem que tentar ser imparcial, né? Tentar ser imparcial é importante, às vezes mesmo tu achando que aquilo ali não era o certo tu botar, mas em alguns casos eu vi comentários, por exemplo, de alguma coisa que aconteceu aqui no Vale, e eu achar um comentário bacana, assim, tu vai no perfil da pessoa para te ver, né? Sim. E tu olhar que a pessoa nem é daqui, é de longe. Sim. Totalmente de outro lado, às vezes até fora do Brasil, que está comentando. 23% dos nossos acessos não são daqui, tá? 23% não são daqui. Número alto. É de gente de fora. Talvez as pessoas não conseguem mensurar o tamanho, né, que se tornou hoje. E antes da gente começar o podcast, eu acho que a gente conversava, né, sobre aqui os nossos assuntos, a gente não traz polêmica, né? Óbvio, o nosso canal ele não vai crescer muito justamente por isso, porque a gente não quer transformar isso aqui num, né, enfim, trazer temas que poderiam trazer audiência, poderiam trazer likes, poderiam trazer curtidas, mas de repente não é aquilo que a gente se propõe a fazer. O nosso caso do rádio, até para contextualizar isso, porque é bem diferente, né? O podcast ele tem uma característica. Existem podcasts que são exclusivos de polêmica, né? Mas eu costumo dizer que nós, entre o que nós dizemos, podemos dizer e efetivamente falamos, tem uma distância muito grande. Nem tudo que a gente sabe a gente pode colocar no microfone. Uhum. Nem tudo que a gente gostaria a gente pode colocar no microfone. Portanto, transforma... Gente, eu digo para vocês, todo dia lá na rádio, tá? Até hoje, as pessoas são um carro que é roubado no centro da cidade, o proprietário vai lá na rádio. Ele não vai na delegacia. Perdeu a carteira? Perdeu a carteira. Nós temos lá dentro da rádio uma caixa de documentos das pessoas que vão lá entregar. Agora, a orientação é para que... Não pode deixar aqui, tem que levar na delegacia. Mas de pessoas que deixavam lá. Uhum. Pessoas que passam aqui pela região de fora, que não tem como voltar para suas casas, para os seus estados, passam lá na rádio para que a gente auxilie como que eles vão voltar para suas casas. Bacana. Famílias. Há pouco tempo atrás chegou uma família lá com 2 crianças de colo. O que a Rádio Independente fez? Foi lá na rodoviária, encaminhou a família de volta para casa. Isso acontece seguidamente na rádio. Porque a rádio tem esse papel comunitário também, de ajudar, de estar próximo, de informar. Então, o cuidado em tudo que a gente faz vai muito além de ser uma rádio sensacionalista. Outra coisa que eu levo muito em consideração, vocês nunca vão ver a Rádio Independente como uma bandeira única, querendo ser a voz de algo que ela levanta como iniciativa própria em prol do Vale. O veículo de comunicação não tem esse direito. É agente neutro. O veículo de comunicação é um agente absolutamente neutro. Agora, todas as bandeiras têm a sua validade e todas elas nós vamos levantar. Um lado, o outro, uma discussão, o outro, pedágio sim, pedágio não, ponte sim, ponte não, e por aí vai. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que isso aí tem que separar, né? Tipo, o Bruneta de direita ou o Bruneta de esquerda. Bom, não, se for para a política ainda, a é pior rádio ainda, tem né? que ser imparcial. A rádio tem que, né, dar os dois lados da moeda, porque queira ou não queira, você tem 70% de um e 30% do outro, mas os 30% também tem o mesmo direito de receber a notícia imparcial e verdadeira, né? E na comunicação política, tudo que nós postarmos a favor de um é porque nós somos o outro, e tudo que nós postarmos do outro é porque nós somos... E assim vai. Não tem como ser diferente. Deixa eu só voltar num assunto, tu falaste em números lá. Quantos milhões que foi atingido? De pessoas que receberam no ano passado? No ano passado, 242 milhões de pessoas. Em 2025. São números incríveis, tá? E hoje a gente consegue mensurar esses números, todos eles, nós temos eles na palma da mão, né? São números verdadeiros, né? São números que a gente consegue tirar, não só no Analytics, mas todas as plataformas hoje entregam o que a gente realmente faz. Como é a tecnologia, né? A tecnologia permite que cada pessoa que visualizou, que clicou, seja reconhecida, entre aspas, ou seja contabilizada. Sim. Né?
E aí... Os assuntos, quando tu tem... tu estás com o teu telefone perto e fala um assunto, tu pode abrir o teu Google aí, que daqui a pouco aparece uma publicidade daquele assunto. Sabe? É impressionante como testei, funciona. Funciona. Eu acho que até pensar em algum produto, não precisa nem falar. Tudo caminha para dentro da internet, né? O mundo todo está dentro da internet. E para onde vamos? Para onde vamos? Bom, aí a gente sempre olha o passado, né? Para não cometer os mesmos erros no futuro, mas ainda é um mercado que a gente sabe que a internet chegou e não vai morrer, né? Agora, para onde vamos? Cada pouco as empresas, quer dizer, cada pouco surgem novidades que a gente vai realmente, a Brasrede sempre vai chegando junto, né? Nós não deixamos passar nada que tem de novo. Mas o nosso mercado é um mercado que realmente ele consolidou. Então, mas agora a Anatel, o governo, estão todos olhando a parte muito da legalidade, né? Então, como tudo vai existir oportunidades dentro desse, digamos, desse momento também. Deixa eu te fazer uma pergunta só, né? Pegando o gancho do Bruneto, tu tem como falar para nós mais ou menos quantas residências hoje a Brasrede atende, quanto percentual de mercado da Brasrede na região? Mais de 24 mil clientes nós temos na carteira. Clientes, e aí eu digo... PJ e PF. PJ e PF. E clientes conquistados, não clientes comprados, né? A gente cresceu organicamente. Essa é a nossa política. Porque como nós construímos a nossa rede, que ela é assim, ó, redondinha, cada poste que a gente tem um cabo, a gente tem o aluguel e o contrato de compartilhamento de infraestrutura. Nós fizemos redundância, um anel da nossa rede mesmo. Então, a gente sai para um lado, chega pelo outro. A gente tem 3 redundâncias da nossa empresa mesmo. Nós temos o data center, que é sempre a gente diz o coração da empresa. Ele é espelhado, a gente tem ele em 2 lugares. Então, se falha um, o outro vai estar no ar. Então, sabe, e o futuro, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está crescendo, continuamos crescendo, né? E continuamos com a seriedade que foi lá em 2001, quando foi fundada essa empresa, né? Veio para dentro da cultura. Então, e as cidades hoje que a Brasrede atende aqui na região? Nós ampliamos esse ano mais 2 cidades, nós já estamos em 14 cidades. A gente pega Marques até Paverama. No Vale do Taquari. Vale do Taquari. Então, Arroio do Meio Matriz, hoje Lajeado. Rio Pardo, Santa Cruz ainda não chegamos. Não. A gente estuda, eu estudo muito, porque a gente tem assim, nós temos um estudo, quanto tempo eu levo para deslocar uma equipe até a casa do cliente. Então, esse estudo a gente faz. Então, a gente cria lugares ou então escritórios para tantos minutos tem que chegar na casa de um cliente. Porque quanto maior a área de abrangência, a gente vai perdendo um pouco desse controle e vai perdendo um pouco digamos, daquilo que é a nossa essência. Então, mas a gente estuda muito. A gente sempre vai montando, né? Tem um escritório encantado? Bom, aí você já imagina para onde eu vou crescer, porque ali tem uma central. E vai indo, sabe? Assim, sabe, tu falou agora do tempo, eu tenho um conhecido meu que tem Brasrede e ele comentou que teve um problema, ele ligou, não deu 15 minutos, tinha um técnico na residência dele. Ela é sempre muito pensada. O técnico que vai para a rua, ele vai sempre dentro de um processo. Muitas vezes me ligam, tem um técnico teu aqui parado numa sombra, mas eu sei porque ele está lá, porque está esperando o próximo atendimento, que pode ser perto dele. Então, inclusive em custos, né? Nisso a gente pensa. Tempo rápido, né, para se deslocar até o cliente, o custo desse deslocamento, é tudo muito pensado. A gente tem assim métricas que são super importantes, processos bem pensados dentro da empresa. Eu te fiz antes uma pergunta e vou voltar a ela, para onde nós vamos, muito relacionado à inteligência artificial, né? Inteligência artificial nada mais é do que toda a informação que está na rede compilada de uma forma organizada, mais ou menos assim, né?
Mas, como empresa, a inteligência artificial está aí e talvez a gente vai perder um pouco com as nossas crianças, né? Que ela ainda não é não está, digamos, bem desenhada. Porque imagina as nossas crianças não vão precisar mais estudar, não vão saber construir um texto, por exemplo. Vai para dentro do ChatGPT, coloca lá um termo, 2 e sai um texto maravilhoso. Então, ela precisa ser olhada de uma outra forma. E o que ela auxilia dentro do negócio, por exemplo? Ela, por exemplo, na tua área ou no teu negócio, porque tem muitas áreas, por exemplo, que a inteligência artificial, nossa... Tu gosta de falar com... Agora eu vou te devolver a pergunta. Tu gosta de falar com um robozinho? Falei uma vez, se eu não me engano. Então, a inteligência artificial faz com que a gente tire o ser humano, né? O ser humano deixe de falar com o ser humano. Sim. Claro, é uma das coisas, né? A inteligência artificial pode ser usada em vários pilares dentro de digamos, do mercado. Mas tudo continua passando por dentro da internet. Então, para onde eu vou seguir crescendo. Eu vou Justamente seguir por isso. tendo um serviço essencial para todos. Com as mesmas, digamos, técnicas as mesmas não, os melhoramentos, os treinamentos, porque a empresa, a Brasrede, ela treina os seus funcionários, não brotam funcionários. E a gente procura pegar pessoas que não vêm já com uma bagagem de uma outra empresa. A gente prefere treinar essa pessoa. Sem vício. Sem vícios. E assim, surge que nem nós, eu, Marco, os gestores, a gente senta num avião e vai estudar, pessoal. A gente vai... hoje o Marco disse, Raquel, nós vamos ter que estar em São Paulo a semana que vem, dia 17 e 18. Marco, mas eu vou voltar de Foz no dia 13 já, né? Vamos lá. É treinamento, é a gente saber o que tem na ponta e também saber o que fazer com isso. Então, e essa cultura a gente leva para dentro da empresa. Cada funcionário é uma peça-chave dessa engrenagem. Então, isso, e o ser humano, a gente tem que olhar muito, cada vez mais para o ser humano. Porque nós estamos carentes do humano. O Sicredi teve um crescimento justamente porque ele foi para o viés humano, né? Ele fez o contrário que os outros fizeram. Que os outros bancos ou as outras instituições financeiras fizeram, né? E eu acredito que esse seja o grande diferencial das empresas que acreditam que a tecnologia, a gente falou muito sobre tecnologia, né? Ela é inevitável, mas a gente precisa valorizar o ser humano, a gente precisa entender que a melhor tecnologia ela vai ser comandada por alguém que vai dar o start nela, e aí o ser humano vai estar ali. O nosso segmento não é diferente, nós cada vez mais vamos precisar de jornalistas qualificados, que conheçam a região, que tragam a informação correta, não é mais a primeira a informar, e sim a que tem a maior credibilidade, a melhor informação. Passou o tempo de que ainda existe o nosso segmento, nós vamos ter que dar a notícia em primeira mão, quem vai ter que dar... A minha filosofia é totalmente contrária a essa. E sim, com qualidade, com seriedade, com respeito, com cuidado. Não basta simplesmente jogar a notícia lá e depois você errou. Como é que tu apaga isso? Porque já está na rede, né? Aí depois tu vira meme, né? Vira meme. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Agora, pessoa, sim. Esse é no nosso negócio, no nosso segmento, é o nosso grande diferencial, sem dúvida nenhuma. As pessoas que trabalham comigo lá são profissionais de total responsabilidade com a região, sabe pronunciar o sobrenome das pessoas, conhecem o nome da rua, sabe como chegar, sabe que o nosso modelo de negócio exige que eles sejam assim, que eles tenham ética na profissão. A base fundamental da Rádio Independente é não abrir mão dos seus princípios éticos e morais. Em hipótese alguma a gente abre mão disso. No mundo tão globalizado, onde às vezes isso não tem mais importância, nós não abrimos mão disso, entendeu? Então, sim, está nas pessoas. E eu acho que é o nosso grande desafio, maior ainda daqui para frente, e eu respondo para onde vai no meu segmento isso, são as pessoas. Eu não sei qual é o futuro do nosso negócio.
Eu participo de inúmeros programas como esse que a gente está participando aqui, em vários lugares do Rio Grande do Sul e do Brasil, em vários. E a minha resposta sempre é a mesma. Eu não sei para onde vai. Agora, eu sei o meu planejamento estratégico, eu sei o que eu vou fazer no próximo ano. Exatamente. Mas eu não sei a dimensão que vai ter isso. E pessoas. Falando de pessoas, talvez dentro do teu ramo ainda a inteligência artificial seja mais rápida talvez do que o teu, porque tu sempre vai precisar de alguém para subir num poste e resolver um problema, mas vai precisar de inteligência artificial. O Márcio disse, falei com uma não, tu já falou com várias inteligências artificiais, tu nem sabe, porque hoje está tão real. Mas nem no teu caso, assim, tocar no nome do Fofuxa e do Rudimar, são pessoas fantásticas, o carisma. Como é que tu vai trocar duas pessoas dessa por uma inteligência artificial, que é onde os caras vão, eles arrancam risada, boas histórias. Então, ainda o ser humano vai ser, por muito tempo, em algumas profissões, não tem como ser trocado. Né? No nosso negócio existem algumas coisas que a inteligência está nos ajudando, inclusive. Tá? Tem as gravações de spots, as vozes que a gente utiliza, que são diferentes para a gravação de comerciais. Que isso também é um desafio para os profissionais que trabalham conosco, que usam a voz deles, né? Porque logo a voz dele vai estar sendo substituída por uma IA. Assim. Agora, isso vem a nosso favor. Por exemplo, toda entrevista nossa, ela é digitada para postagem no digital. Você imagina ter que ouvir uma entrevista de fone, ficar digitando toda ela, formar no texto lá e tu coloca. Hoje no ChatGPT tu já lê e tu faz isso com instantaneidade. Automático, então isso vem a ser favorável para o nosso negócio. Então, eu acho que toda tecnologia ela tem que saber ser utilizada no momento certo e com a responsabilidade correta. Por isso que eu acho que essas novas que estão chegando, elas vêm para agregar dependendo da forma como tu utiliza. Já estamos quase que indo para um final, mas eu preciso enaltecer a presença de vocês, né? Os 60 mais e os 49, porque a gente vê, né? Hoje tem vários jovens tomando liderança, mas eu acho que a parte da experiência ela é fundamental em vários processos. E uma coisa assim que eu escuto, né? Muito mais do Bruneto, que está mais na nossa parte, mas eu já conversei com algumas pessoas que diretamente são da parte, e todas as pessoas que eu falei com unanimidade, elas falaram muito bem de vocês, das duas pessoas, pela gestão, pela forma de lidar com as pessoas, por ser gente, né, por se colocar no lugar do outro, ter empatia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, começando por ti, assim, da tua forma de gerenciar as pessoas hoje, porque está muito na tua mão, de como tu conduz, de como tu enxerga hoje, que tem que ser tratado. O nosso maior desafio, ele não é, quando a gente fala de ser humano, é o interno. O nosso maior desafio como gestor, e Bruneto, tu deve assinar embaixo, é como a gente vai manter esses nossos 80 e tantos funcionários, como tu vai manter eles com garra, com sangue de ficar, de permanecer, de fazer, de melhorar. Então, a gente tem que cuidar muito do ser humano colaborador, aquele que está lá me ajudando a manter a empresa. Então, esse é o maior desafio, é como manter essa equipe motivada. Porque existem ofertas fáceis no mercado. Então, esse é o número 1. E eu sempre levo para mim que eu já bati o ponto. Eu já sei quando faltou. Eu sei quando eu tive que usar o meu cheque especial, eu tive que dizer para o meu filho, hoje não tem dinheiro para comprar o pão. Eu já estive do outro lado. E essa mesma responsabilidade que eu tive comigo, com a minha família, eu tenho que ter com o meu funcionário para ele também, para minimizar essa dor dele. Então, a gente não, eu sempre tinha uma brincadeira que eu fazia, quando o dia estava estressante, assim, não está fácil eu ganhar 50 mil, mas eu não me dava conta de quanto batia forte para o meu colaborador. Porque isso era pesado, eu falava em 50 mil, quando, né, talvez o salário era eu levei assim, tipo, um choque quando um funcionário me disse isso, Raquel, isso nos magoa. E eu não me dava conta. Então, olha o quão a gente precisa ter de tato para manter o nosso ser humano motivado, para a gente se manter motivado, porque nós somos os líderes. Nós não podemos deixar a peteca cair e nem transparecer que daqui a um pouco talvez vai chegar um boleto que eu não consiga pagar esse mês ou esse dia.
Então, Eu um desafio. utilizo muito do meu tempo para cuidar das pessoas que trabalham comigo. Mais de 50% do meu tempo é dedicado a estar do lado deles. Dificilmente vai ter um evento onde eu não vou estar. Dificilmente vai ter alguma transmissão onde eu não vou estar. Eu nunca vou deixar o meu colaborador sozinho sem que eu esteja do lado dele. Para mim isso tem uma importância muito grande, porque eu não precisaria estar em muitos lugares onde eu vou. Mas eu vou estar lá porque eu sou o exemplo para eles. E eu tenho certeza que eu vou estar lá inspirando eles a serem melhores. Não que eu vá fazer algo muito diferente, mas às vezes é só o fato de eu estar junto com eles. Fecha contigo. O rádio não tem horário, o rádio não tem dia. Se eu passar para vocês aqui, esse é o meu primeiro compromisso da semana, de 9 que eu tenho essa semana de noite. Tem dias que eu tenho 2 por noite. E eu vou por quê? Mas não é porque o empresário, a empresa quer que o Bruneto vá. É porque eu tenho que estar lá para representar a empresa onde eu decidi estar. E o meu colaborador sabe disso. E ele percebe isso. E isso eu faço no meu dia a dia. Internamente não é diferente. Como é que eu não vou tratar o meu colaborador da forma como eu gostaria de ser tratado? Como é que eu não vou interagir ou ser com qualquer pessoa da minha comunidade da forma como eu gostaria que fosse comigo? Não tem como ser diferente. Como é que eu não vou ser dentro da minha empresa? O que eu vou dizer para minhas filhas quando chegar em casa? Que lá na minha empresa eu sou assim, que em casa eu sou diferente? Não tem como ser diferente. E outra, é o Bruneto da rádio. Não é mais o Ricardo Bruneto. Ninguém me conhece por Ricardo Bruneto. Todo mundo me conhece por Bruneto da rádio. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem, quando eu estava pensando no programa aqui, daí o Ricardo Bruneto. Será que é Ricardo mesmo o nome dele? Ninguém sabe. O Rodrigo, né? Tem o Rodrigo Bruneto, que é irmão mas dele. sabe que como pega, né? A Então, gente, sobrenome, quer dizer, tu usa o teu Eu sobrenome, mas, usei o sobrenome, mas o meu sobrenome não é nem Camila, nem muito menos Fama, é a Raquel da Brasrede, né? E nós somos assim, o nosso sobrenome acaba sendo a empresa, né? Então é o que eu digo para os meus colaboradores, o cuidado que a gente tem que ter lá fora. Tu nunca vai ouvir alguém falar alguma coisa de mim lá fora. Por quê? Porque eu sou o Bruneto da rádio. Eu não posso. E é isso que eu gostaria e que peço para os meus colaboradores, entendeu? Por mais difícil que seja. A gente vive histórias muito diferentes dentro da comunicação. As nossas rádios têm perfis muito diferentes. A Feliz está cobrindo um bailão lá no interior no final de semana. A Tropical está cobrindo uma festa. A Independente está numa jornada esportiva. Agora vem as outras duas rádios com públicos totalmente diferentes. Nós circulamos no meio de gente, com perfis, com culturas diferentes, no meio de inúmeras possibilidades. Você não pode deixar de ser quem você é, porque por trás de ti tem quem? Uma empresa que tu representa. E esse é o grande desafio de todos nós. Por isso que eu dedico muito do meu tempo a isso. Eu costumo falar, né, que a tropa é o espelho do líder. Se tu tem um grande líder, a tropa vai ser boa. Agora eu vou falar uma coisa que eles vão lembrar, ou tu também. Depois dessa conversa, pode abraçar. Pode abraçar, Ricardo Sander. Viu só? Ricardo Sander, na narração dele, né? Isso. São os jargões do esporte, né? Todos eles têm o seu, né? Todos E têm. o Ling, O Ling. ele criou o dele, né? O Ling também eu sempre costumo falar do Ling. O Ling é meu gerente de jornalismo, né? Ele é uma das pessoas mais qualificadas e mais éticas que eu já conheci. Eu também Não só gosto muito profissionais, dele. não só profissionalmente, tá? E ele, o hobby dele é narrar futebol, né? Tanto é que o Ling nem teria mais tempo para narrar futebol pelas atividades dele do dia a dia. Mas ninguém tira a narração dele. Por quê? Porque é uma paixão que ele tem. Ele adora narrar. Então, E ele entrou cru na rádio, né? Ele veio de Venâncio Aires, ele começou na rádio em Venâncio Aires e nós trouxemos ele de lá para cá. Ele fazia assessoria de imprensa, depois foi para a Rádio Venâncio e nós trouxemos ele para cá. Que também esses dias eu estava acompanhando a live de vocês, do Amador, o Adil. O Adil também é uma pessoa que não vi mais no dia a dia, mas é uma pessoa que está muitos anos lá. Sim, o Adil é nosso gestor comercial, né? E ele atua também nas jornadas esportivas. Moisés né? ali, nossa, tem tanto nome bom ali. Moisés como narrador, Rudimar Piscinini, Jaci Preto. Nós temos uma turma lá. Bige, agora no Amador. Isso aí. É incrível, assim, ó. E outro detalhe, né? As pessoas muito hoje polivalentes, não tem mais aquele negócio que eu só narro, eu só sou repórter, eu sou só âncora, eu só faço produção.
uma voz potente feminina lá também. Feminina, várias vozes potentes femininas. Nós temos a Rita, nós temos a Aline Silva. O nós primeiro temos a programa Duda. nosso foi quem vem aqui, a convidada foi a Aline. Ah, é? Ela participou aqui. Primeiro programa. Do primeiro A podcast. Aline é um talento, né? Que surgiu dentro da Rádio Independente. É mais marcante depois de tudo que aconteceu, né? É um talento. E essa dobradinha também dos programas sempre com 2 âncoras, né? Vocês devem perceber que isso também valorizou muito o rádio, dá mais dinamismo pro rádio, deixa a entrevista mais suave, né? Para quem está ouvindo e por aí vai. Tem tanta coisa para falar, né? Nossa, Ficaria aqui um eu tempo. estou olhando para o reloginho lá, já estamos com Já quase passou, 80 minutos de conversa e nós íamos mais uns A gente tem muita outros história. Sabe que eu costumo dizer isso no programa que eu apresento ao sábado de manhã lá na rádio, né? Que eu teria assunto para 2 horas ou 3 horas seguramente para conversar. Sim. Mas o que a gente tem que perceber no rádio, né? No rádio a gente tem que cuidar que sempre do outro lado tem alguém nos ouvindo. Isso E ele vai ficar 1 hora nos ouvindo. E 1 hora é não pode muito cansar tempo. ele. Isso aí. Para finalizar o nosso programa, a gente às vezes não sabe se a gente conversou tudo o que tinha que conversar, então a gente faz uma pergunta ou um questionamento, né, para vocês responderem. Vou fazer para o Bruneto primeiro. Qual foi a pergunta que a gente não fez, ou o assunto que a gente não abordou que tu gostaria de ter respondido ou tu gostaria de ter falado? Essa pergunta eu faço mais ou menos assim para os meus entrevistados lá na rádio Ah, ao sábado é? de manhã, tá? Mais ou menos assim. E a maioria deles não tem a resposta, tá? Eu faço Mas propositalmente justamente para isso. Mas pra eu acho que assim, ó, eu teria tantos assuntos para falar, principalmente sobre a importância da rádio independente na região, né? Como ela se torna cada vez mais forte, os porquês disso, né? Que não é por acaso, né? Hoje, num mundo que a concorrência está tão grande em todos os sentidos, você tem informação com quem você quiser hoje. E, coincidentemente, todos mais ou menos com a mesma, né? Pode observar. Então, essa é uma delas. Nós temos aqui um assunto para muito tempo também a ser falado sobre isso. Mas eu acho que vocês abordam muito bem, porque a essência de entrevistar é diferente de ser entrevistado. Ser entrevistado é muito diferente de estar do outro lado fazendo a pergunta. Eu vivo isso lá todos os sábados, tá? Acho que foram muito bem. Eu como digo para vocês, eu me senti muito bem aqui e acho que respondi tudo que eu gostaria de perguntar se eu estivesse no lugar de vocês. Talvez o Bruneto podia falar um pouquinho, né? Que as pessoas às vezes conhecem o Bruneto da rádio, que era comercial, que cara educado, verdadeiro. Mas o Bruneto tinha paixão por Jeep, por carros antigos, Fusca, motociclista. Né? Tem o pai, o irmão gêmeo, né? Irmão gêmeo. Da parte de comercial, Na verdade, de veículos. eu tenho 3 irmãos, né? Tenho uma irmã e mais 2 irmãos, né? Eu tenho um irmão que é o Lucas Bruneto, vocês devem conhecer, né? Que é meu O irmão Lucas, também. o homem do drone, né? Drone, das filmagens, da hora, em um filme. Bolacha. Né? Isso. A Jana, da Dente de Leite, lá, que é minha irmã também, da creche na frente da Univates. E o Rodrigo, que trabalha com meu pai há muito tempo, né? Então, meus pais moram aqui, minha mãe e meu pai moram aqui também. Então, é um pouco disso. Mas os hobbies, quando a gente tem criança pequena, a gente vai substituindo os hobbies por eles, né? Para conseguir dar atenção maior. Eu costumo dizer que eu tenho, meus finais de semana são todos voltados ao trabalho e a minha família, as minhas filhas. Podia falar só rapidamente da associação que vocês ajudam as pessoas da JQF, Podia falar rapidamente. Essa é uma turma que a gente tem de quintas-feiras, né? Onde nós temos uma sede ali na Sabiá. A gente faz um evento tradicional todo ano, 20 de setembro, né? Todo esse evento ele tem uma arrecadação que vai para ajuda de... não só ali, né? Ali é um evento maior, a maior arrecadação vai para ajudar alguma entidade. Mas a gente ajuda ao longo do ano todo, né? Sempre quem precisa, a gente está sempre fazendo ações para ajudar alguém. Então é uma turma que se destaca por isso. O evento ele acontece sempre em setembro, na propriedade do Daniel Zarte, ali em Cruzeiro do Sul, e do Fabrício, onde essa turma tem o principal objetivo de se reunir, de confraternizar e de ajudar alguém. A gente está ali só para poder... A gente está toda hora pensando em quem que a gente vai ajudar. E a consequência disso é esses grandes eventos que a gente realiza uma vez por ano, né? Para que a gente consiga... todo o dinheiro que nós arrecadamos, e não é pouco, vai para ajudar alguma escola, alguma entidade, alguma família e por aí vai. E são pessoas, né, que estão estabilizadas, que talvez não precisariam, mas que estão dando um exemplo de poder fazer o bem. Que legal. Exatamente, é fazer o bem, é isso aí. Parabéns. Se todo mundo fizer um pouquinho, né? Que transmita, né, os parabéns para a turma toda lá, né, que a gente sempre acompanha.
Teve ali embaixo, quando tem o... Acampamento Farroupilha. Isso, a gente sempre acompanha o stand bonito. Eu faço questão sempre de deixar na de verdade, lado. o piquete, né? Piquete. Da minha turma do lado meu da rádio. Pode poder compartilhar Vai o ficar espaço. nos dois. Isso aí. Bom, eu não posso dizer, eu não tenho assim o que faltaria, porque a gente viveu muita coisa. Eu vivi muitos momentos aqui. Eu não tenho família aqui diferente do Bruneto, eu sou sozinha. Então a minha família toda mora em Ibrubá. Eu pego o carro às vezes e vou acudir alguém. Então assim não tem muita história e não tem nada que faltou, porque vamos ter outros momentos, né? E a gente, como eu disse, a gente faz aquilo que a gente ama fazer. Então tudo é tão gratificante, qualquer momento é gratificante. E igual ao Bruneto, eu tenho muito o cunho de ajudar. Dentro da empresa, se tu chegar lá e perguntar para a minha secretária, ela vai dizer: a Raquel é a Madre Teresa de Calcutá, aqui em Arroio do Meio. Então, eu tenho muito esse viés e eu tenho ele muito para mim. Eu não preciso divulgar, sabe? Eu sou mais uma anônima no meio de uma multidão, mas tem muitas pessoas que estão aí em questão de saúde ou até questão de financeiro também. Eu sempre digo, nunca vou ser uma pessoa rica, nunca. Porque o meu cunho não está em economizar ou guardar dinheiro, é em ajudar. Esse Legal. é o que me move. Bem, Deixa eu só falar, né? Ela falou, mas se por acaso quiser sair da Brasrede, dá para trabalhar, porque ela adora fazer negociação de veículos, né? Então, Eu adoro comprar carro. se precisar, pode ir trabalhar com os Brunetos. Na verdade, pode trabalhar. na verdade, isso está na veia. Eu adoro negociar. Antigamente, eu gostava muito de negociar terrenos, mas depois eu descobri que eu gosto de negociar De carros. veículos. Não sabia disso. Está na veia da família. Legal. Bruneto, muito obrigado pela Obrigado, participação. gente. A gente ficou muito feliz mesmo de ter Obrigado. a tua companhia aqui, a Eu tua que experiência, as tuas histórias. Raquel também. O Eu Bruneto eu agradeço. conheci um pouquinho, a Raquel eu não conhecia. Sou anônima. Mas essa é a ideia, a gente quer conhecer pessoas, né? Compartilhar bom. histórias e é isso, né? Fazer o bem. Acho Legal. A que gente que agradece e sucesso para vocês nesse projeto, tá? E sintam-se convidados. O Bruneto provavelmente já foi até a empresa, mas sintam-se convidados a visitar a minha empresa. sim. Faremos. A Existe Brasrede, é isso aí. A gente sempre, né, brinca que cada programa a gente está levantando a régua, né? eu tenho uma empresa que veio, uns anos atrás, veio adquirir a gente. Hoje ela tá chegando aqui no Vale, né? Mas eles vieram para comprar realmente a empresa, né? E eu sabia que eles vinham com esse cunho, né? Assim, esse viés de... Aí, quando chegarem, levam para minha sala no quinto andar e ninguém abre a boca na reunião, né? Aí, quando eles foram embora, eles disseram: puxa, a gente veio aqui para fazer negócio, quase que a gente fica aqui com o coração aqui dentro também. E hoje eu encontro eles em feiras e a gente está até trabalhando em algumas parcerias, né? E eu sempre ouço: puxa, eu fui lá para te comprar e eu acabei quase sendo vendido eu para ti. Olha aí. E dessa forma a gente encerra o 18º episódio do podcast Fatia do Futuro. Quem ainda não nos segue, @podcast Fatia do Futuro, curte, compartilha com os amigos, curte, compartilha com aquele que está te devendo uma graninha, não tem problema nenhum, o negócio é dar like. Valeu, obrigado, Cris. Assim nós terminamos mais um programa, então. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.